Agora, eu quero que você saiba de alguma coisa. Quais são os 6 segredos simples dos grandes oradores? Primeiro segredo dos grandes oradores é que os grandes oradores são bons líderes e gestores. Se você quer ser um bom orador, se quer ser um grande orador, você tem que ser líder, tem que ser gestor. Geralmente os líderes lidam com as pessoas, os gestores lidam com processos, lidam com a gestão em si. Então você precisa saber liderar. O que é liderança? Liderança é a influência, é a capacidade de influenciar um grupo ou uma equipe a alcançar o objetivo. Você tem que ter a capacidade de influenciar. E um líder não diz façam, o líder diz façamos, o líder não diz vamos. Você deve influenciar a tua equipa com exemplos. Você tem que ser o número 1. Quando se dita alguma regra na empresa, você tem que ser o número 1 a obedecer. Você estará a ser líder. Isso te dá o poder de oratória. E gestor. Nós temos 4 funções de gestão que são conhecidas como funções tradicionais. Primeiro, um gestor tem que saber planear. Você, gestor, tem que saber fazer planos. Um gestor tem que saber organizar, tem que saber estruturar o seu plano, organizar isso, calendarizar isso. Um gestor tem que saber dirigir ou, neste caso, liderar, que também é executar. Planeia, organiza, você tem que saber pôr em prática, executar aquilo que você planeou. E, finalmente, um gestor tem que saber controlar aquilo que você planeou, que você organizou, que você dirigiu, liderou, executou e também aquilo que você de fato foi o teu propósito. E nós temos que perceber isso, isso é extraordinário. Então, o primeiro segredo dos grandes oradores é que os grandes oradores são bons líderes e bons gestores. Qual é o segundo segredo? É a autoconfiança. Há situações, principalmente para os novos oradores, em que você fala em público e de repente você treme, você pensa que as pessoas não perceberam, as pessoas não gostaram. Isso depois pode trazer uma tristeza, pode trazer um desespero. Mas você tem a confiança de ti. Quando você está diante do público, você deve acreditar que você vai falar bem, que você é capaz. Essa autoconfiança funciona como? Essa autoconfiança funciona através de um diálogo mental. Você deve ter um diálogo mental que te põe para cima e não que te põe para baixo. Ou seja, diálogo mental é a autocomunicação. Você tem que falar para si próprio aquilo que você acha de si. E tem que ser algo positivo. Então, a autoconfiança, você deve confiar em si. Mesmo que tiver o Presidente da República diante do auditório, eu digo sempre, um dia eu vou falar diante do Presidente da República. E eu vou falar com muita ousadia, com muita confiança, e que se calhar o Presidente da República está me acompanhando. Mas eu estou a falar pessoalmente. Então você deve ter autoconfiança, não importa o grau superlativo da pessoa que está lhe acompanhando, mas você deve dizer para si próprio, eu se estou a falar aqui é porque é minha vez e eu mereço e eu vou falar bem. Eu quero lhe dizer, um dia Angola vai parar para te ouvir, mas você deve ser uma pessoa autoconfiante. Você deve ter a autoconfiança. Outra coisa muito importante é a resiliência. E isso aqui nós falamos disso, sobre como ter uma mentalidade para sucesso. Então a resiliência é essencial. A resiliência é o quê? A resiliência é a capacidade do corpo permanecer o mesmo depois de um choque. Então existem choques na vida que matam os oradores, mas você deve ser resiliente. Oradores de sucesso são oradores que tiveram momentos de fracasso, mas não desistiram, foram resilientes. Não desista, persista, consista, você vai chegar lá. Seja resiliente. Não deixe que nada mate os seus sonhos. Alguém disse uma frase uma vez que eu acompanhei nas redes sociais, disse que apenas a morte pode matar os seus sonhos e não situações difíceis. Sim, se você morrer, acabou sua história na Terra. Mas eu quero lhe dizer, enquanto você tiver fôlego de vida, você é capaz, você pode. Ainda tem muitos sonhos que podem ser realizados através de ti. Então seja resiliente. Qual é outro segredo de um grande orador? É pensamento positivo. Os nossos pensamentos determinam os nossos resultados. Então pense sempre positivo. Pense sempre que vai dar tudo certo. Pense sempre que você pode, que você é capaz. Isso é um segredo de um grande orador. Os grandes oradores falam positivo. O que é que você fala de si próprio? Você fala sempre mal dos outros? Então fale sempre positivo. Outro grande segredo
que por sinal é o último de um grande orador, é portanto agir positivo. Você pode pensar positivo, você pode falar positivo, se você não agir positivo, não terás resultados positivos. Então, haja sempre positivo. Ainda que as pessoas te falem mal, você fale bem. Ainda que as pessoas te façam mal, você faça bem. Haja sempre positivo. Isso é muito importante. Então, os oradores de sucesso, eles transmitem emoção. Os oradores de sucesso, eles produzem entendimento. Os oradores de sucesso transformam vida. Há 3 coisas que você deve ter para ser um orador de sucesso. Você deve ter fé, esperança e amor. O que é fé em oratória? Fé, o que é fé de uma forma geral? Fé é você acreditar que alguma coisa existe mesmo sem existir. Então você deve transmitir fé nas pessoas. As pessoas não estão a ver alguma coisa, mas você deve transmitir às pessoas que aquilo existe. Você deve transmitir às pessoas que elas vão sair vencedoras depois de lhe ouvir. Isso é fé. Agora, esperança é o quê? Esperança é diferente de fé. Fé é você acreditar que alguma coisa existe, mesmo não existindo. Esperança é você acreditar que alguma coisa vai existir, mesmo não existindo. Então, você deve colocar esperança nas pessoas que existe alguma coisa que elas ganharão ao te ouvirem, ganharão a comprar o teu produto, ganharão a lhe prestarem atenção. E amor? O que é o amor? O amor não tem palavras, o amor não tem explicação. O amor é muito mais do que gostar. O amor é ser exemplo. O amor é você preencher o vazio que a outra pessoa tem. E o orador deve ser alguém que está disponível em preencher o vazio de quem está a lhe ouvir. As pessoas que estão a lhe ouvir têm um vazio. E esse vazio precisa de ser preenchido com oratória. Se você quer ser um grande orador, você deve ter um propósito. E você deve ter alguma coisa a resolver. Algum problema a resolver na sociedade. Algum problema a resolver na vida social. Então, onde é que nós podemos usar as palestras ou as metodologias? Onde é que nós podemos usar a oratória? Em palestras, na defesa do fim do curso, na reunião com os seus colaboradores, enfim, apresentações de projetos, em treinamentos. Há vários lugares onde a gente pode usar as técnicas de oratória. Então, eu quero te dizer o seguinte: como se fala é muito mais importante do que o que se fala. A comunicação efetiva não é aquilo que você pensa em transmitir, mas é como você é percebido. Muito obrigado. Desejo que essa formação de oratória possa ajudá-lo na sua vida pessoal e profissional. Para algumas dúvidas, contacte-nos através dos contatos que estão aí abaixo. Obrigado.